Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui à aula de número 5 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, amém, amém. Amados meus, na aula anterior nós começamos a estudar lá os senhores desembargadores, vimos também os senhores juízes substitutos de segundo grau e vimos até os juízes convocados, né? Nesta aula, nós vamos continuar falando sobre os desembargadores. Porém, o nosso foco agora é saber exatamente como que alguém se torna um dos 48 desembargadores. Quais são as maneiras que uma pessoa tem para ser um dos 48 desembargadores? Existem algumas formas, existem algumas maneiras, e essas maneiras são importantes, obviamente, focados aqui na perspectiva do regimento interno do TJDFT. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá iniciar os nossos trabalhos. Quais são as formas de alguém se tornar desembargador, dos 48 desembargadores do DF? A primeira perspectiva que a gente tem que entender é depende. Depende da onde que esse desembargador veio. Ou seja, se ele é proveniente da carreira da magistratura, isso é, ele fez um concurso público para juiz de direito substituto, depois ele foi promovido para juiz de direito, e aí depois ele pode ser promovido a juiz a desembargador, né? Então, é uma forma, certo? A maioria das vagas é para a carreira da magistratura, 80% das vagas é para a carreira da magistratura, então ele tem essa forma. A outra forma é proveniente ao famoso quinto constitucional, ou seja, 20% das vagas, né, 20% das vagas vem aí, né, por indicação de advogados ou membros do Ministério Público, né? Ou seja, o quinto, aquele quinto que a Constituição determina. Então, esse quinto são pessoas que não eram magistrados antes. Ou eles eram membros do Ministério Público, né? Eram procuradores de justiça, ou eles eram advogados, sejam advogados da Defensoria Pública, ou advogados da Advocacia Pública, ou até mesmo advogados privados, né? Ou eles eram advogados, também existe forma para esses 20%, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é separar essas duas formas de entrada, tá? Essas duas formas de entrada. E a partir daí, do momento que ele se torna desembargador, essas formas tornam-se apenas a origem, ou seja, se a gente fala assim, esse é um desembargador proveniente do Ministério Público, o que nós estamos dizendo é que a origem dele é o quinto constitucional, mas ele já não é mais do Ministério Público, tá? O que aconteceu foi que ele veio pela entrada do quinto constitucional, ele já não faz mais parte do Ministério Público, agora sim parte do TJDFT como membro deste tribunal. Beleza? Fechou? Show! Então, como é que se torna desembargador? Começando pela magistratura, começando aí pela parte dos 80%, né? Se torna dos 80%. Aqui também é bastante simples. A primeira coisa que a gente precisa entender, então, é que para se tornar desembargador pela magistratura, pela carreira da magistratura, existe duas maneiras. A primeira maneira a gente chama de merecimento, né? São para os merecedores. A segunda maneira é por antiguidade, Então, merecimento e antiguidade é apenas para a carreira da magistratura. Se o examinador generaliza, ele fala assim, todos os desembargadores ou vieram por merecimento ou por antiguidade. Faz o item ficar errado, porque nem todos vieram ou por merecimento ou antiguidade. Não, os que vieram por merecimento ou antiguidade são aqueles provenientes da magistratura. O quinto constitucional não é organizado assim, não tem nada a ver com essa perspectiva do merecimento, não tem nada a ver com essa perspectiva da antiguidade. Beleza? Fechou?
Show! Então, já que nós estamos falando aí dos magistrados provenientes da magistratura, dos embargadores provenientes delas, vamos começar pela mais tranquila, pela menor, por antiguidade. Então, eles se tornam desembargadores provenientes da antiguidade, como antiguidade. Aqui a questão é muito simples. Surgiu a vaga desembargador. A vaga é da magistratura. A vaga tem que ser para a magistratura. A vaga é para a magistratura. Se a vaga é para a magistratura, o que acontece? É muito simples. O que acontece e é por antiguidade, muito simples. Vê qual é o juiz de direito mais antigo, e aí esse juiz de direito mais antigo tem a vaga de desembargador. É muito simples. Se é por antiguidade, veja o juiz de direito mais antigo e a vaga é dele, sem muitos detalhes. Beleza? Tá? A questão é que a gente precisa perceber é que antiguidade e merecimento são de formas alternadas. Ou seja, se desta vez foi por antiguidade, a próxima vaga que surgir para a magistratura será por merecimento. E aí a outra por antiguidade. E aí a outra por merecimento. E assim sucessivamente. Beleza? Então, antiguidade é a vaga do juiz mais antigo. Ele se tornará desembargador. E é isso. Não tem muito segredo na vaga por antiguidade. Beleza? Ok. Só que existe um detalhe importante que é necessário você entender. Só caso, o Tribunal Pleno não queira que aquele juiz de direito mais antigo torne-se desembargador, é possível o Tribunal Pleno vetar essa nomeação. Tá? Preste atenção, o Tribunal Pleno não está votando para ele se tornar desembargador. O Tribunal Pleno está votando para vetar a possibilidade dele se tornar desembargador. Tá? Porque em regra ele é o mais antigo, a vaga é dele. Mas se o Pleno não quiser que ele se torne desembargador, é possível que isso aconteça, só que é extremamente difícil. Por quê? Para o Pleno recusar um juiz se tornar desembargador por antiguidade proveniente da carreira da magistratura, é necessário que o Tribunal Pleno tenha uma votação, uma deliberação de no mínimo 2/3 do tribunal, ou seja, uma maioria qualificada de 2/3 do tribunal. Então, 2/3 do tribunal para recusar o nome do desembargador. Então vamos supor que a Maria é a juíza de direito mais antigo. Surgiu a vaga para a antiguidade. Ela então será a desembargadora. Ponto final. Beleza? Tá. Se o Pleno não quiser que ela se torne desembargadora, o Pleno tem que se reunir e votar. E ter uma votação de 2/3 dizendo que ela não pode ser desembargadora por algum motivo. Beleza? Tranquilo? É muito difícil que isso aconteça e isso é a regra da antiguidade. Bem simples, né? Bem tranquilo. Só que além da antiguidade, nós ainda temos a regra do merecimento. Então, o merecimento são para os juízes de direito merecedores. Ok? São para o juiz de direito merecedores. Se dessa vez foi por antiguidade, a próxima é por merecimento. E como que é essa questão do merecimento? Aqui nós já temos mais detalhes que precisamos conhecer, tá? Mais alguns detalhes. Primeira coisa, para concorrer a uma vaga por merecimento, só quem irá concorrer são aqueles juízes de direito que estão na quinta parte entre os mais antigos. Ou seja, pega ali os 20% mais antigos, uma quinta parte. Vamos supor que exista 100 juízes de direito no Distrito Federal, tá? Vamos supor que seja isso. Então, quem é que irá concorrer à vaga de desembargador por merecimento? Os 20% mais antigos, ou seja, 20 juízes de direito desses 100, né, supostos 100, terá ali essa vaga. Se forem 200 juízes, 40 juízes mais antigos irão concorrer a essa vaga por merecimento, porque é claro, o texto do regimento interno é claro, quem irá concorrer a essa vaga por merecimento é a quinta parte mais antiga entre os juízes de direito. Beleza? Isso é a primeira regrazinha básica. A partir daí,
como é que funciona? Tem lá a quinta parte. Aí vem o tribunal pleno, pega todos aqueles nomes e analisa. O tribunal pleno do TJDFT pega todos aqueles nomes e analisa. A analisar todos aqueles nomes, ele estabelece uma lista tríplice, ok? Então, daqueles nomes, ele tira três, ali, mediante critérios de merecimento, tá? Então, ele tira três daqueles nomes. Essa lista tríplice, né, retorna, então, ao pleno, o pleno estabelece a lista tríplice, e esses três nomes voltam para o pleno. E em cima desses três nomes, o tribunal pleno irá escolher um. Ok? Isso mesmo. A lista tríplice, por merecimento, é estabelecida pelo pleno e o pleno é o que escolhe um entre os três para se tornar desembargador do TJDFT, beleza? Então, o tribunal pleno, ó, segundo o escrutínio, uma votação ali com votação majoritária, né, secreta, irá decidir entre aqueles três nomes quem será o novo desembargador, tá? Então, ele indicará o juiz de direito que terá acesso à vaga. Beleza isso? Tá? Então, primeira coisa, estabelece lista tríplice, estabelece lista tríplice e depois dessa lista tríplice, o próprio tribunal pleno escolhe um deles e esse torna-se então desembargador por merecimento, tá? Tanto por antiguidade quanto por merecimento, você já viu. Ele vai tomar posse então em sessão solene, né, diante do tribunal pleno ou, né, em exceção diante do presidente do tribunal. Beleza? Tranquilo? Show, tá? Show. Isso é o que você precisa entender. Aí existem algumas regras de escrutínio, em caso de empate, né? Terá ali possibilidades de desempate e tal, tudo bonitinho. Aqui você tem o que é para se tornar merecedor, né? O que ele precisa se tornar merecedor, né? Então ele vai ver ali o número de sentenças proferidas por ele, né? Se o juiz excedeu prazos legais. Então são regras para definir se ele é merecedor ou não. Se ele tem elogios recebidos, né? Lembra lá no provimento que fala sobre os elogios, né, aos senhores juízes. Então, se ele tem elogios recebidos ou não, isso tudo é contado aqui na regra para os merecedores, tá? Se tem penalidades, tudo bonitinho ali. Beleza? Tranquilo? Show, show. Isso é a vaga para desembargador pela carreira da magistratura, sendo que a carreira da magistratura, então, ela será ou por antiguidade ou por merecimento. E tem essas duas regras que é necessário a gente entender. Ok? Saindo daí, nós temos as regras do 5º Constitucional, ou seja, a indicação de advogados ou membros do Ministério Público. Como a vaca mimosa dizia, preste atenção como que isso acontece. Surgiu uma vaga entre os 48 desembargadores, um desembargador morreu, gerou vacância. Beleza. Quem é que vai assumir? Tem que verificar. Essa vacância é da magistratura, ou seja, quem morreu veio já da magistratura? Se isso aconteceu, é da magistratura, ok? Mas não, quem morreu veio do 5º Constitucional. Então essa vaga é do 5º Constitucional. Beleza? Se essa vaga do 5º Constitucional vai ser verificada se ela é do Ministério Público ou se ela é para advogados, tá? Tem que ter ali uma proporção razoável entre os dois. Então irá verificar isso. Ao verificar essa possibilidade, o que acontece é o seguinte: o presidente, vamos colocar então do Ministério Público como exemplo, o mesmo vai acontecer com os advogados, tá? Então olha lá. O presidente viu a vaga é para o Ministério Público, o presidente do TJ, a vaga é para o Ministério Público. O que o presidente do TJ faz então? O presidente do TJ informa ao MPDFT, ao PGJ, né, o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal. O PGJ, por sua vez, ele vai convocar então o seu colégio de procuradores. Certo? Então isso já acontece lá no Ministério Público. O Tribunal de Justiça só informa, ó, tem a vaga e a vaga é para vocês.
Tá? Aí lá no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o PGJ vai convocar o Colégio de Procuradores, o conjunto de procuradores. Esses procuradores irão elaborar uma lista sêxtupla. Preste atenção, os procuradores lá no Ministério Público elaboram uma lista sêxtupla, com 6 nomes de procuradores. Ó, uma lista sêxtupla, uma lista sêxtupla. Essa lista sêxtupla é encaminhada ao Tribunal Pleno do TJDFT. Então, são os procuradores que dizem os 6 nomes. 6 nomes, e dentro desses 6 nomes, encaminhados ao Pleno, vem o Tribunal Pleno e escolhe 3. Ou seja, o Tribunal Pleno elabora, em cima dos 3 nomes, uma lista tríplice. Tá? Uma lista tríplice. Certinho? Tá? Uma lista tríplice. Depois que ele torna-se essa lista tríplice, né? Olha aqui, então ele vem e escolhe 3 nomes. Quem é que escolhe esses 3 nomes? O Tribunal Pleno. Tá? O Tribunal Pleno. Ele escolhe esses 3 nomes. Depois que ele escolhe esses 3 nomes, aí tem todo o trâmite, né, dessa escolha dos 3 nomes que eu coloquei para vocês, mas o que você precisa verdadeiramente saber é que recebe uma lista sêxtupla, e essa lista sêxtupla o Tribunal Pleno transforma em lista tríplice, tá? Transforma em lista tríplice. Quando você tem esses 3 nomes prontos, o que acontece? O regimento interno, ele não fala muito, mas eu digo para você, esses 3 nomes serão encaminhados ao presidente da República. Isso. E aí o presidente da República, dos 3 nomes escolhido entre os 6 nomes encaminhados pelo Ministério Público, 3 estabelecidos pelo Tribunal Pleno, em cima daqueles 6, pega esses 3 nomes do Pleno, encaminha ao presidente da República, e aí o presidente da República escolhe um dos 3, né? Obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente o presidente da República tem que aqui obedecer a lista tríplice, tá? Então ele vai ter que escolher um dos 3. Escolhe um dos 3. Quando ele escolhe um desses 3, o nome escolhido pelo presidente da República é encaminhado, então, ao tribunal, é nomeado, e aí ele toma posse agora como desembargador do TJDFT. Beleza? Então ele muda de carreira. Ele já não é mais do Ministério Público, e aí ele se torna desembargador do TJDFT em sessão solene diante do Pleno, ou até mesmo, se necessário, né, diante do presidente do tribunal. Beleza? Então perceba que há diferença. O merecimento lá para a carreira da magistratura, né, o próprio Tribunal Pleno escolhe 3 nomes, e dos 3 nomes ele escolhe um. Aqui, para o 5º Constitucional, né, o Ministério Público, quando a vaga é do Ministério Público, estabelece 6 nomes, uma lista sêxtupla, manda para o Pleno. O Pleno estabelece 3, esses 3 nomes é encaminhado ao presidente da República, e aí o presidente da República escolhe um dos 3. Beleza? Professor, e se for advogado? Da mesma forma, só que em vez de informar o Ministério Público, é informado a OAB seccional DF, né? Então encaminha lá para o presidente da OAB, ele convoca os seus advogados, os advogados, por sua vez, estabelecem uma lista sêxtupla, que manda, então, ao Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno dessa lista sêxtupla estabelece 3 nomes, uma lista tríplice, que manda para o presidente da República, que obrigatoriamente escolhe um entre esses 3, que manda para o Tribunal Pleno, e aí o Tribunal Pleno dá posse em sessão solene a esse novo desembargador. Essa é a ordem. Perceba que há diferença, então, da carreira proveniente da magistratura e do 5º Constitucional. Isso é importantíssimo que você compreenda. Beleza? De boa? Tranquilo? Show, show? Tá? Bem tranquilo isso, mas quando cai derruba muita gente, porque muita gente acha que a lista tríplice encaminha para o presidente da República. Né? Muita gente estuda e fala assim, eu sei que no DF a lista tríplice não encaminha para o governador. Muita gente estuda isso, porque nos tribunais estaduais a lista tríplice do Ministério Público é encaminhado para o governador. No DF não, porque o DF não tem tribunal, o tribunal é federal, então encaminha para o presidente da República. Essa informação é correta, beleza, mas não é toda e qualquer lista tríplice que é encaminhada para o Ministério Público, mas apenas aquelas encaminhadas pelo 5º Constitucional. Aquela lista tríplice da magistratura é o próprio Tribunal Pleno que escolhe um deles. E da magistratura,
por merecimento, porque ainda tem a magistratura por antiguidade, que em regra é o mais antigo, e se o tribunal pleno não quiser, ele tem que votar contra aquele mais antigo por uma deliberação de 2/3 dos votos. Beleza isso? Show, 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 show. Beleza, tá bem tranquilo esses pontos. E aí, já sabemos então como que alguém se torna desembargador. Beleza, mas precisamos saber ainda como que entre esses desembargadores eles irão se tornar PVVC. Como que eles se tornam presidente do tribunal, como que eles se tornam primeiro vice, segundo vice e corregedor geral da justiça. Como que isso é possível? Quais são os elementos para que eles aconteçam? Então vem comigo, ó. Serão das eleições da direção do PVVC. Essas questões de eleições pode cair tanto aqui no regimento quanto lá na LOJ, tá? Só que existem algumas informações que são típicas da LOJ, da Lei de Organização Judiciária, e outras informações típicas aqui no regimento interno. Beleza? Ok. Então ele fala assim, ó, serão realizadas pelo Tribunal Pleno. Então, quem elege o PVVC é o Tribunal Pleno, tá? No quórum mínimo de 2/3. Então, eles têm que ter um quórum. Quórum não é deliberação, quórum é presença. Tem que ter a presença, pelo menos, de 2/3 dos 48 desembargadores. Beleza? Tá? Essa eleição, em regra, é realizada no mês de fevereiro do ano em que findar o mandato dos antecessores. Tá? Então, no mês de fevereiro, no ano que finda o mandato dos antecessores, dos que estão saindo, será feita uma nova eleição. Mandato de 2 anos, né? Então, no ano que finda, será feita uma nova eleição no mês de fevereiro. Essa eleição é mediante convocação do atual presidente do tribunal. Então, o presidente atual convoca os seus pares para fazer essa eleição. Tá? Beleza. E aí entra alguns detalhes importantes. Se um desembargador é eleito a algum desses cargos do PVVC, é vedado a recusa. É vedado a recusa. Ou seja, o cara foi eleito presidente. Ele não pode recusar ser presidente. Não, professor, não, não. Em nenhuma hipótese, preste atenção, é vedado ele recusar depois de eleito. Beleza? Após a eleição. Caso ele não queira ser presidente, ele precisa, antes do processo eleitoral, antes de começar todo o escrutínio, informar os seus pares, informar ao Tribunal Pleno que ele não tem o desejo e justificar o motivo pelo qual ele não tem o desejo, não deseja ali se tornar presidente, primeiro vice, segundo vice ou corregedor. Tá? Então, a recusa deve ser feita antes da eleição. Se foi feita antes da eleição, já não é mais cabível essa recusa. Beleza? Antes da eleição, o Tribunal Pleno irá analisar se é aceitável ou não. Mas depois da eleição já não é mais cabível a recusa. Beleza? Tá? Por quê? Porque aí o regimento interno vai dizer: essa eleição para o PVVC recairá nos 3 embargadores mais antigos. É óbvio que o regimento interno nesse item não foi atualizado. Né? Por quê? Porque são 4, é o PVVC. Então recairá de fato sobre os 4 mais antigos do tribunal. Tá? Então a eleição será para os 4 mais antigos do tribunal e não para os 3 mais antigos. Beleza? Tá? Mas lá no regimento está escrito 3, mantém, beleza, sem maiores problemas, mas vamos atualizar aqui, né, tal, porque atualmente são 4, tá? São 4, certinho? Necessita aí de uma atualização regimental, tá? Então recairá nos desembargadores mais antigos ali, beleza? Mas ele fala assim, mas estão impedidos de ser eleitos o PVVC. Aí ele fala assim, beleza, vai cair sobre os mais antigos, mas alguns estão impedidos de serem eleitos. Quem é que está impedido de ser eleito? Aí ele me traz várias possibilidades. Primeira possibilidade, está proibido de ser eleito o desembargador que já tiver sido presidente. O João
foi presidente do tribunal. Então, se ele foi presidente do tribunal, é vedado ele ser eleito. Beleza? É vedado ele ser eleito. É vedado ele ser eleito, preste atenção, é vedado ele ser eleito a presidente, é vedado ele ser eleito a primeiro vice, é vedado ele ser eleito a segundo vice e é vedado ele ser eleito a corregedor. Porque a vedação para quem foi presidente é de todos os cargos do PVVC. De boa? Preste atenção nesse detalhe. Eu estou falando do presidente. A vedação do presidente é para todos os cargos de PVVC. Beleza? Desde que o período que ele ficou na presidência seja ali superior a 1 ano. Tá? Se o que ele ficou na presidência foi um mandato tampão, né, ali num período inferior a 1 ano, não há esse impedimento. Certinho? Não, ele ficou na presidência 6 meses. Ok, ele pode ser presidente novo, primeiro vice, segundo vice, corregedor, sem problema, tá? Mas se ele ficou mais de 1 ano no mandato, mesmo como um mandato tampão, mas foi um mandato tampão de mais de 1 ano de mandato, ele não poderá ser novamente presidente, primeiro vice, segundo vice ou corregedor. De boa isso? Tranquilo? Que ele não poderá nunca mais? Basicamente é isso, porque a regra vai dizer que há uma chance de ser presidente novo, se todos os outros desembargadores também já tiverem sido vedados, ou seja, há aqui uma crescente, né? O mais antigo, ele vai sempre para o final da fila, ele já assumiu, ele vai para o final da fila, e aí vai passar por todos os outros, né? Se todos os outros foi, há a possibilidade dele retornar, mas isso é uma regra regimental que na prática é quase impossível de acontecer, porque nós temos 48 desembargadores. Tá? 48 desembargadores. Obviamente, sempre terá alguém que ainda não foi PVVC dentro das regras que nós estamos estudando aqui, e aí ele não terá a chance de retornar, então, aos cargos de PVVC. Beleza? Já foi presidente por mais de 1 ano, está vedado ser PVVC. De boa isso? Tranquilo? Ok, tá? Só que aí, depois ele vem e me traz uma outra regra. Ele fala assim: não poderá ser eleito quem já vier sido primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e corregedor por um período total de 4 anos. Então vamos lá, vamos prestar atenção. O presidente, ele pode ser eleito a qualquer cargo do PVVC? A resposta é não, se ele ficou como presidente por mais de 1 ano. Beleza. Agora, a pergunta é, e o primeiro vice-presidente, ele pode ser eleito a um outro cargo? Ele pode sim ser eleito a um outro cargo. Preste atenção, porque ele pode ser eleito a outro cargo. Se ele é primeiro vice, ele pode ser eleito a segundo vice, ele pode ser eleito a corregedor, ele pode ser eleito a presidente, mas ele não pode ser reeleito. Isso está lá na LOJ, nós estudamos isso lá. Tá? Lá na LOJ nós vimos que é vedada a reeleição. Vedada a reeleição é para o mesmo cargo. De boa? Tranquilo? Beleza? Então é vedada a reeleição. O presidente, obviamente, como nós vimos, não pode ser reeleito presidente. O primeiro vice também não pode ser reeleito primeiro vice. O segundo vice não pode ser reeleito segundo vice. E o corregedor não pode ser reeleito corregedor. Isso é uma regra, está na LOJ, que é importante para a gente entender o que está aqui no regimento. Tá? O que eu estou dizendo agora é que se ele é primeiro vice, ele pode ser eleito presidente. Pode. Tá? Se ele é primeiro vice, ele pode ser eleito corregedor. Se ele é corregedor, ele pode ser eleito segundo vice. Tá? Não há impedimento mudando o cargo. Certo? É uma nova eleição para um novo cargo, Mas a partir do momento que ele assume 2 cargos, ou seja, ele assumiu, por exemplo, primeiro vice e assumiu a corregedoria, primeiro vice 2 anos, corregedoria 2 anos. Então ele ficou 4 anos com 2 mandatos. Depois de 2 mandatos no PVVC, ele passa a estar impedido, é vedado uma nova eleição para ele a qualquer cargo do PVVC. Então, se a Maria foi primeira vice e foi corregedora, ela não pode ser presidente. Beleza isso?
Tá? Por quê? Porque ela ficou 2 cargos, 4 anos no mandato ali, somando esses 2 mandatos, não podendo então novamente ser presidente. Beleza? O José ficou apenas como presidente, 2 anos como presidente. Ele também está impedido, porque ou o impedimento é para aquele que é presidente, né? Mas também para aquele que tem ali 4 anos de mandato. 4 anos de mandato. Beleza? E aí depois, ó, não se admitirá a reeleição. A reeleição é para o mesmo cargo, né? É para o mesmo cargo. De boa isso? Tranquilo? Show, show, show. Sobre a reeleição, tem algumas regras que estão na LOJ. Lá na LOJ nós estudamos com mais detalhes, beleza? Tá? Sobre esse aspecto da reeleição. De boa, de boa, de boa. Né? Se acontecer uma vacância de algum dos cargos da direção, será feita uma nova eleição para para a vaga, né? Ali no 15 dias seguintes, né? Depois de 15 dias seguintes. Então, se acontecer uma vacância, 15 dias seguintes, será feita uma nova eleição em regra, tá? Em regra também tem os aspectos da LOJ que muda. Só que acontece um outro detalhe que é bastante óbvio. Se não gerou uma vacância necessariamente de forma direta, mas sim uma aposentadoria que também vai gerar vacância, né? Uma aposentadoria compulsória, ou seja, obrigatória, mas se a aposentadoria é compulsória e obrigatória, o tribunal sabe que ela vai acontecer. Então ele não precisa esperar a vacância acontecer para ter uma nova eleição. Não, essa nova eleição será feita antes da aposentadoria compulsória, antes daquele desembargador que está no PVVC se aposentar, tá? Antes. E aí ele dá um prazo que ele fala assim, 20 dias que antecederem a sua ocorrência, tá? Então antecede. Se daqui 20 dias o vice-presidente vai aposentar compulsoriamente, então tem que ser feita uma nova eleição com 20 dias que antecede. Não, o vice-presidente morreu. Então a vacância aconteceu antes, não sabíamos que ia acontecer, mas aconteceu. Então tem 15 dias aí para uma nova eleição. Beleza isso? Tranquilo? Show, show, show. E aí depois o regimento interno, ele fala sobre a mudança da direção, tá? A mudança da direção. E aí ele fala aí vários parágrafozinhos que podem gerar uma dúvida, né? Então vou resumir aqui esses parágrafos para evitar essa dúvida que pode, numa leitura do regimento, ser gerada. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, preste atenção. A regra é o seguinte. José é primeiro vice. Essa é a regra. José é primeiro vice. Maria está na segunda turma criminal. Beleza? Então ela é uma desembargadora da segunda turma criminal. Ok? Houve uma nova eleição. Maria se tornou primeira vice. José, então, em regra, vai para a segunda turma criminal. Eles só trocam de lugar. Ok? Quem é desembargador em turma vai para a vaga de PVVC e quem está como um PVVC desce para a vaga de turma. Desce para a vaga da turma. De boa, bem tranquilo, né? Quem está na turma vai para a vaga de PVVC, quem está no PVVC desce para a vaga da turma. Tranquilo? Eles só trocam de lugar. Ok? Maria estava na turma, vai para segundo vice. José estava como segundo vice, vai para a turma. De boa, beleza, show. Só que existem alguns detalhes que são bastante óbvios e que o regimento interno ele deixou claro, ele quis escrever, que é o seguinte, preste atenção, vamos de novo. Vamos supor que José é primeiro vice. José é primeiro vice, beleza? Só que José está como 2 anos como primeiro vice. 2 anos. Pergunta, José pode ser eleito a um outro cargo do PVVC? E isso, a resposta é pode. Por quê? Porque ele só não poderia se ele tivesse 4 anos ou se ele já tivesse sido presidente. Né? Como ele é primeiro vice e ele tem só 2 anos, sim, é permitido que aconteça aí uma nova eleição para José. Então vamos colocar o seguinte, que José, que é primeiro vice, é eleito corregedor.
Então José sai da primeira vice e vai para corregedor. A pergunta é, para onde o corregedor vai? O corregedor não vai se tornar primeiro vice. Se ele se tornar primeiro vice, beleza, só inverte. Então, primeiro vice se torna corregedor se torna primeiro vice. Beleza, de boa, tá? Ah, professor, mas se o corregedor se tornar presidente, que pode? Beleza, então o primeiro vice se torna corregedor e o corregedor se torna presidente. Beleza. Se a mudança acontece apenas entre os PVVC, é fácil compreender. A questão é, quando vem alguém de uma turma, como é que isso acontece? Então vamos lá. Maria está na segunda turma criminal. José está na primeira vice. E João está na corregedoria. Então, Maria, José e João. Ok? O José, primeiro vice, se torna corregedor. Então, o José sai da primeira vice e vai para corregedor. Beleza? Maria se torna primeiro vice. Então, Maria sai da turma, segunda turma criminal, e vai para a primeira vice. A grande questão é, e o João? O João, que estava na corregedoria, não foi para lugar nenhum, porque ele não continua no PVVC. Tá? O que vai acontecer com o João? Isso. O João vai para a turma a qual saiu a atual primeira vice-presidente. Beleza? Então ele vai para a vaga lá da Maria. Certinho? Ele desce para a turma da Maria. Tá? Então sempre vai ter ali uma vaga em uma turma e aí essa sequência irá acontecer isso. O que esses parágrafos estão dizendo aqui são todas essas possibilidades. Por exemplo, o último aqui, ele falou assim, ó, se o novo corregedor da justiça for o primeiro vice-presidente, ele falou, ó, o novo corregedor é o primeiro vice, ou o segundo vice, o corregedor de justiça que deixará o cargo, então o corregedor que está saindo da corregedoria, quem está assumindo a corregedoria é o primeiro vice, comporá a turma da qual provier o novo primeiro ou segundo vice-presidente. Tá? É exatamente a historinha que eu contei para você. Beleza isso? Amados meus, fiquem com Deus, mas tem mais aula. Valeu e até lá. Tchau, tchau.